querida irmã que nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, nesta sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37, é uma passagem muito significativa que nos convida a pensar que Messias é Jesus. Qual é verdadeiramente a essência de seu messianismo para nós, discípulos e discípulas dele? A passagem diz assim: enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como é que pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Esta passagem, ela nos leva a refletir, após a pergunta que Jesus faz aos discípulos no caminho, lá em Cesareia de Filipe: quem sou eu para vós? Pedro diz: tu és o Messias. Jesus vai dizer logo após que o Messias, o Filho do Homem, vai sofrer muito, ser torturado, ser preso, morto e no terceiro dia ressuscitará dos mortos. É o que nós chamamos de predição da paixão, ou os 3 anúncios da paixão, nos capítulos 8, 9 e 10 do Evangelho de Marcos. Uma verdadeira catequese que nos convida a compreender o verdadeiro e novo messianismo de Jesus. Antes deste episódio que nós acabamos de ouvir, Marcos 12, 35 a 37, nós encontramos a passagem do capítulo 10, em que Jesus cura um homem chamado Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, na saída de Jericó, e este homem grita: filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus o cura e, neste momento, Bartimeu o segue pelo caminho. Segue o novo Messias que restaurou sua visão. Em seguida, Jesus entra em Jerusalém, na Cidade Santa, e é recebido de forma triunfante com os gritos em 11, versículo 10: bendito o que vem, bendito o reino que vem do nosso pai Davi, hosana no mais alto dos céus. Dizer que Jesus é filho de Davi é de fato corroborar uma história, uma tradição que dizia que o Messias seria filho de Davi porque Davi foi um grande rei que instaurou a monarquia depois de Saul, que começou uma trajetória nova para o povo. Uma grande profecia advinda do profeta Natã. Assim, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje desfaz o engano que é encontrado no Salmo 110, versículo 1. Deus e seu ungido, Jesus, são chamados de Senhor, Kyrios, pelo salmista Davi. Assim, este ungido, com o qual é identificado Jesus, é Senhor e não filho de Davi. Por isso que Jesus disse: ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho?
impossível um rei ter um filho e chamá-lo de Senhor. Jesus reconstrói agora, descontinua uma tradição e reconstrói outra, amparando-se em um messianismo do servo sofredor de Isaías, dos cânticos de Isaías, do servo que veio para sofrer e, sofrendo, dá a sua vida em resgate de muitos. Jesus é assim chamado de servo de Deus, servo de Adonai. E ele mesmo diz no capítulo 10, versículo 45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Assim, Marcos desfaz um messianismo triunfante ou triunfalista e coloca no horizonte dos discípulos e discípulas de Jesus o verdadeiro Messias, servo sofredor, aquele que veio para servir e não para ser servido. Os dois discípulos que pedem para se sentarem uma à direita e outro à esquerda de Jesus quando ele estivesse em sua glória, equivocados, recebem de Jesus uma resposta que mostrará que eles estavam cegos, e por isso a cura do cego Bartimeu reflete muito bem a cegueira dos discípulos. Jesus responde a eles que não cabe a ele decidir quem estará à sua direita ou à sua esquerda, mas ao Pai. O messianismo de Jesus em Marcos é o messianismo do servo que sofre, daquele que se esvazia a si mesmo, que se coloca na dimensão de servidor, muito bem entendido pelo Evangelho de João, no capítulo 13, no qual João narra a última ceia, a ceia do Senhor como lava-pés. A Eucaristia, que Jesus institui nos outros evangelhos, é entendida no Evangelho de João como serviço, como uma diaconia do Filho de Deus, do filho de José, do carpinteiro. Assim, o Evangelho de Marcos, bem como o Evangelho de João, entendem que Jesus não é um Messias ao estilo de Davi, um rei. Haja visto também que a monarquia tinha lá seus desfavores, não apenas coisas boas, porque estava compactuada com a idolatria. Basta nós lembrarmos o que diz o livro de Samuel sobre a conduta de Davi, que também teve pecados. Jesus é, por sua vez, o Filho de Deus, que não tem pecados, pois diz sempre sim ao projeto do Pai. Que assim possamos olhar o Messias, servo sofredor, Jesus de Nazaré, que nos convida a segui-lo, a tomar a sua cruz e segui-lo, fazendo-nos servos uns dos outros, pois nós não viemos para sermos servidos, mas para servir e dar a nossa vida também para o bem das pessoas. Shalom a todos.